Vamos falar agora de castigo. Você costuma deixar seu filho de castigo? Se costuma deixar de castigo, como é que você faz isso? Será que você não está exagerando, não, na dose do castigo? Esses dias rodou um vídeo aí na internet, faz uns 15 dias mais ou menos, né, produção? Que esse vídeo aí virou uma febre na internet, todo mundo compartilhando. Uma menininha que foi castigada pela mãe e, ao ver da grande maioria das pessoas, um castigo exagerado. O Dr. Vitor Baceto está aqui, ele é psicólogo, e a gente vai conversar a respeito do exagero do castigo da criançada aí, né? Tudo bem, querido? Tudo certo, Lu, boa tarde. Boa tarde. É exagero. O que seria o exagero no castigo? Então, Lu, a gente considera o exagero, né, todo aquilo que pode produzir não só algum tipo de dano físico, como também algum tipo de dano psicológico. Né? Para quem? Para criança? Para criança, né? E daí a gente está falando da criança nesse caso. Né? Porque as pessoas costumam perguntar, a punição funciona? Né? É comum perguntarem isso, o castigo funciona? Tem 2 pontos, a gente pode olhar para 2 lugares, né? Se a gente for olhar para o que de imediato porque quando a criança está ali fazendo uma birra, por exemplo, que você grita, né? Ela para naquele momento. De alguma forma, isso até a gente pode falar assim, funcionou, isso parou. Mas a médio e longo prazo, a gente não pode considerar tanto assim. A gente tem muitos outros comportamentos aí que talvez sejam efeitos colaterais dessa punição, que talvez não sejam tão produtivos. Antigamente, os pais, na minha época, minha mãe me batia de chinelo, com a mãozona mesmo, às vezes, sabe? E depois isso começou, houve uma grande mudança, hoje prioriza a conversa com a criança. Sim. O bater na criança como forma de correção, qual que é a tua opinião a respeito? Olha, por exemplo, dentro da análise do comportamento, né, a gente costuma observar assim, o bater, de alguma forma, ele não vai ensinar um novo comportamento para a criança. Né? Nesse caso aqui, como nós estamos falando de punição, o bater estaria suprimindo lá o comportamento da criança que é inadequado, né? Então, ele não estaria ensinando como ela deve se comportar e, além de tudo, estaria construindo uma relação aí que é mais de medo do que de respeito. Sabe? Acaba sendo uma relação mais a criança não contar muito o que fez, a criança tentar omitir um pouco o que está acontecendo e temer os pais, né? Do que ela ser sincera, ser honesta e conseguir avaliar se o que ela fez foi inadequado ou não a partir das próprias características da família. Né? Ô, Regina, me conta uma coisa. A Regina Moura já vai fazer uma receita deliciosa pra gente. Ô, Regina, eu quero saber de você o seguinte. O Richard, grande amigo meu, você batia no Richard? Na realidade, não, mas bronca e muita conversa. E muita conversa. Sempre assim. Bumbum. Se fez alguma coisa errada, daí era conversar bastante e dizer, até ele entender que aquilo ali não podia ser feito. E o porquê que não podia. Entendi. Agora imagina, Regina, você vai assistir junto com a gente, junto com o Dr. Vitor. Todo mundo está assistindo a gente, telespectadores todos. Prestem atenção nesse vídeo. Esse vídeo virou uma febre aí, há uns 15 dias atrás, e rodou todos os e-mails, WhatsApps e redes sociais. É impactante o que a mãe fez com a criança. Vamos assistir o vídeo e a gente volta e comenta a respeito. Roda aí. Minha mãe que é mamuda, falou de criança, imagina se eu fosse pequenininha e eu roubasse dinheiro, ela não quer. Aí a fita da Vitória. Ela me bateu com a régua. Mostrar as marcas que você tem na perna, então. Quem fez isso na sua mão? A minha mãe. Não, ela ficou falando que eu roubei dinheiro. Não tem aquela mulher que tava lá? O jogador? Então, aí também ela tava me devendo uma, daí eu não roubei. Aí a minha mãe e ela ficaram na escola, ela me bateu bem aqui no meu nariz, quase saiu sangue. Com o que ela fez sem a sua mão? Para a mãozinha, para a mãozinha.
Por que ela fez isso aí na sua mão? Quando eu não sei, ela falou que eu roubei o dinheiro. Aí Não, mas o que ela usou pra fazer isso aí? uma colher do arroz grande. Quente, né? Olha, gente, esse é um caso que chocou e tem chocado todas as pessoas que assistem o vídeo, viu? Essa mãe, a mãe da menininha, foi presa. Os vizinhos denunciaram a mulher. E para você que não entendeu muito bem o que aconteceu, a menininha, a mãe disse que ela roubou os R$4. A menininha nega. E por conta disso, pela menininha ter roubado os R$4, a mãe pegou uma colher de arroz quente e queimou as 2 mãozinhas da menininha. Aquele vídeo foi feito por alguns enfermeiros lá do Hospital X, que a gente não sabe de onde é também, mas o vídeo está rolando na internet. Doutor Vitor, é um exagero de castigo, né? Sim, a gente considera um exagero porque tem um dano físico, né? E daí é que vem o grande ponto. Por quê? Produzindo esse dano físico, a criança fica muito sob controle da própria dor dela. Então, nesse caso, a menina está muito sob controle da sensação, que é muito desconfortável, né? Preocupada com outras coisas. Então, como eu vou explicar para minha mãe isso? Como eu vou tirar a minha mãe da cadeia? Como ela fala, né? Minha mãe está presa, como eu vou tirar ela de lá? E fica muito pouco sob controle do que é que tinha acontecido. Então, assim, os R$4 sumiram. E sobre isso ninguém mais falou. Exato. Né? Então fica muito sob controle da própria dor. Isso a gente observa muito com outros tipos de punição. Né? Por exemplo, o pai ou a mãe que bate com chinelo, com cinto, a criança acaba se preocupando em sarar aquela dor da batida do chinelo e a educação, né? O entendimento do porquê ela está sendo corrigida vai por água abaixo. Isso. Nesse caso, a gente tem relações que vão se construindo, mas por medo, né? A criança fica ela cria contextos ali para evitar apanhar, para evitar ficar de castigo, né? E a gente não tem uma relação sendo fortalecida aí com uma sinceridade, ensinando a criança o que é que ela pode fazer de diferente, né? Como ela pode, por exemplo, resolver um conflito na escola, de uma briga, né? Ela chegou em casa e relatou que brigou. E daí você coloca de castigo. Então, assim, mas ninguém ensinou essa criança como resolver o conflito para não brigar. Né? Então, assim, isso foi esquecido. Ela fica muito sob controle daquele castigo ali, que é do momento. Resolver o conflito tem que ser na base da conversa. Sim. Entendi. Mas a gente sabe que muitos pais, muitas mães, às vezes, não só tem um filho, tem 2, 3, e fica aquela loucura. E chega um momento que o pai quer esganar mesmo a criança, e a criança está ali insistindo em algo. Qual que seria o limite, então, para o castigo, né? Qual seria o castigo bonzinho, além da conversa? Então, Lu, a gente costuma observar sempre assim. Quando o castigo for utilizado, né, ele precisa vir acompanhado de instruções e de outras possibilidades para que a criança aprenda a se comportar diferente, né? O castigo por si só, ele não ensina um novo comportamento, sabe? Então, a criança que passa por aquele castigo, ela não aprende a fazer diferente. Ela simplesmente sofre os danos daquele castigo. Né? Então, assim, é muito importante para a criança, por exemplo, aprender que os pais também sentem desconforto, também ficam tristes, também ficam felizes, às vezes também ficam bravos, né? Então é importante explicar para aquela criança por que é que aquilo está acontecendo. Quando colocar de castigo, tem que ser muito curto, tem que ser pontual. Castigo longo perde a função, né? Então tem que ser muito específico, tem que ensinar a criança a se comportar de uma forma diferente, que seja mais adequada, porque só o castigo não vai ensinar, né? O castigo por si só, ele vai produzir uma situação muito desconfortável para a criança e não ensinar ela a se comportar de uma forma diferente. Qual seria a sua recomendação, então, para os pais que às vezes ultrapassam o limite do castigo? Toda vez que acontecer algo ali, então, né, que precisar colocar a criança de castigo, o pai observar que é necessário colocar a criança de castigo, que ele sempre descreva também as sensações dele, que ele mostre para ela que ele também fica triste, que ele também sente coisas desconfortáveis, né? Que ele também fica desconfortável. E sempre ensinar a criança a como fazer diferente. O castigo por si só não resolve. Tá? Então, é necessário que as relações sejam mais sinceras, que as crianças também percebam que os pais também sentem desconforto, né? Mas precisa ensinar algo alternativo. Só o castigo não resolve. Tá? Fica a dica para você.
Querido, muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, viu?